Olá, gente! O WTN de Salto Alto de hoje vai ter a oportunidade de conversar com ícones de Hollywood como John Travolta e Eddie Murphy. Quer saber como? Bem, brincadeiras à parte, vai ser através de um grande profissional, o dublador Mário Jorge Andrade. Ele quase nunca aparece e hoje vai contar pra gente a magia dessa profissão. Mário, um prazer enorme ter você aqui. Prazer também. Você está falando com a voz de quem? Do Mário, do burrinho do Shrek, do John Travolta, do Eddie Murphy? De qual? Não, com a do Travolta. Você está falando com a do Travolta? Com a do Travolta porque é minha voz. Travolta é sempre minha voz. Travolta é sempre sua voz? Sempre minha voz. Sempre minha voz. Essa coisa de a gente ter a nossa voz, assim, emprestar a nossa voz para grandes ídolos do cinema, mexe com o ego de alguma maneira? Nossa, eu estou falando com a voz do Travolta? Eu acho que mexe. Eu acho que tem a ver, porque, de qualquer maneira, o Travolta é conhecido com a minha voz. Quer dizer, eu dublei todos os filmes do Travolta. Todos. Todos? Sem exceção. Saturday Night Fever. Desde o primeiro, que foi o rapaz na bolha de plástico, me parece, ou o garoto na bolha de plástico, até o último dele. Eu dublei todos, sem exceção. E como é que é essa escolha? O Mário vai dublar o Travolta. Como isso acontece? Isso foi... Quer dizer... Na verdade, na dublagem, você procura seguir uma linha, né? Você dubla, a gente chama de boneco. Aquele ator é meu boneco. Então, por exemplo, meu boneco, o Eddie Murphy, John Travolta, eles são meus bonecos. Então, fica difícil você não consegue ver um Eddie Murphy, por exemplo, com uma outra voz. É impossível até, né? Porque o Eddie Murphy, por exemplo, ele vem escolhido já dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já escolhe a sua voz. Isso é uma coisa que eu consegui que é muito raro. Tem que ser o Mário Jorge, não importa. Se a dublagem é São Paulo, é Rio de Janeiro... Mas a primeira vez que eles te viram dublar, como é que foi? Pois eu fui colocado por um diretor, quando o Eddie Murphy estava começando. Então eu fui colocado por um diretor quando ele estava começando. Então ele achou que tinha a ver a minha voz com o Eddie Murphy. O meu jeito com o Eddie Murphy. Eu fiz o primeiro, e aí fez um bom sucesso. Fica, como é que é a voz do Eddie Murphy? Qual é, meu irmão? Tô nem te entendendo, hein? Eu me lembro sempre, quando você fala assim, a gente vai logo na memória. Vai logo na memória. Agora, eu fico pensando, Mário, que às vezes as pessoas estão com você e lembram, peraí, esse cara tá falando com o meu Travolta, não dá isso, não acontece? Um dia eu estava no supermercado e a menina ficou me olhando muito. Aí daqui a pouco ela perguntou, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Você dubla o John Travolta? Eu falei, dubla. Ela gritou pra outra, eu não falei que era ele! Eu não falei que era ele! Deve ter muita aposta. Agora, tem umas pessoas que se ligam muito em voz, né? Tem pessoas que não se tocam mesmo. Agora, criança se liga muito em voz. Dá um exemplo pra mim de alguma coisa que tenha acontecido recentemente com você. Recentemente, na estreia do burrinho do Shrek, do Shrek 3. Shrek 3. Aí eu tava falando com meu neto, brincando com meu neto, o tempo inteiro brincando antes de começar a sessão, e tinha um garoto gordinho que me olhava. Aí daqui a pouco ele foi e falou pra mãe dele, eu acho que é. Daqui a pouco ele veio, você faz a voz do burrinho? Eu falei, faço. Ele, viu, mãe? Viu? É ele! E aí deu uma loucura, porque aí um foi espalhando pro outro, quando acabou a sessão, tinha mais de 100 crianças esperando pra conhecer o burrinho do Shrek. Que coisa gostosa. Essa figura que vocês estão vendo. Essa figura, como é que é a vozinha do burrinho do Shrek? Qual é, Shrek? Pô, tá sempre assim, sempre me marretando, sempre falando mal de mim. Não é uma delícia? Eu acho, né? Eu sempre fiz muita voz, eu sempre fiz muito desenho. Eu fiz TV Colosso, eu fui diretor do TV Colosso e eu fazia o boneco mais importante da TV Colosso junto com a Priscila, que era o Gilmar. Eu fazia o Gilmar. Qual é, Priscila? Não, tô aqui devagar, você tá querendo... eu tô aqui. Não tô trabalhando, mas tô aqui. Ô, Mário, eu acho isso uma coisa tão maravilhosa. Você fica falando, a gente fica delirando com esses bonecos e essas dublagens que você faz. Agora, quando você se vê na tela, você se reconhece naquela voz ali, com aquela figura que não é você? Como é que é isso de se ver ali com a voz de outra pessoa? Eu acho sempre muito bom. Eu não sei. Eu adoro fazer dublagem. Eu faço dublagem há muitos anos. Eu faço dublagem desde 1977. E como é que você foi parar na dublagem? Pois é, eu fazia cinema. Eu fazia cinema. Então, um dia, o Carlos Imperial estava numa festa com o Ronaldo Richard. E aí falou assim, e estava na greve, e tinha greve, e não tinha dublagem, a dublagem parada. E o Carlos Imperial falou assim, cara, eu vou te apresentar um garoto que é um show, bicho. Ele trabalha comigo há muitos anos, ele é meu diretor, e eu vou te apresentar ele, que ele é um grande dublador.
Aí o Ronaldo, não, ele nunca fez dublagem profissional, mas ele se dubla. E foi assim que eu fui Você se dublava? Eu me dublava nos filmes que eu era ator. Olha... E eu dirigia dublagens pro Imperial. Quer dizer, todo filme nacional, eu acabava dirigindo dublagem dos filmes nacionais, sem nunca ter feito dublagem profissionalmente. E hoje em dia você é diretor também do Herbert muitos anos, Richard. há E, quer dizer, há 25 25 anos dirige uma série de dubladores. Dirijo. Do Caceta e Planeta também, das vozes do Cacete Caceta. Planeta e Sítio do Capão Amarelo. E do Sítio Pica-Pau. Quer dizer, é uma trajetória Cacete enorme. Planeta eu faço há 12 anos já. Há 12 anos. E me diz uma coisa, você recentemente também dirigiu Rodrigo Santoro. Dirigi. Me conta essa historinha que eu achei maravilhosa No aqui para Lost, todo mundo. no Lost, foi um prazer dirigir o Rodrigo. Realmente foi um prazer, porque eu conheci o Rodrigo de TV Globo, assim, de obras e olás. Eu nem tinha intimidade nenhuma com o Rodrigo. E no dia que eu fui dirigir o Rodrigo, eu já levei um susto, porque ele chegou primeiro que eu, e ele estava ensaiando já. E quando eu entrei, ele me pediu 10 mil desculpas, porque ele estava ensaiando sem eu estar presente. Olha... Então, eu já falei, caramba, que isso? Né? Cara de qualquer maneira, você está né? falando com um cara que atualmente na minha opinião, é o ator mais famoso do Brasil. Pelo menos lá fora. É o que está fazendo produções então, internacionais. Tá fazendo, é verdade. então ele acaba se tornando o mais famoso. Todo mundo conhece o Rodrigo Santoro, inclusive lá fora. E aí eu tive... Olha, foi maravilhoso, porque você dá um toque, ele pega. Você, sabe, uma simplicidade, uma humildade, uma vontade de fazer bem feito. E vem de lá para gravar aqui, Pois vem de Los Angeles ele para veio de cá. Los Angeles para gravar Lost, porque ele quis... A única coisa que a gente fez foi ligar para ele e perguntar se ele queria. Ele veio de Los Angeles, não cobrou nada mais do que um dublador cobra. Não cobrou nada especial, não teve cachê especial. Foi uma coisa assim, altamente profissional. Quer dizer, ele Fiquei quis mesmo impressionado com ele. colocar a voz dele pro brasileiro. A voz dele para o brasileiro, para fazer bem feito, né? Pra fazer muito bem bonito feito. isso do Rodrigo, Eu né? também achei, eu achei maravilhoso. Isso é uma pessoa maravilhosa. Adorei trabalhar com ele. Que bom, também adoraria ter visto. Agora me conta uma coisa, Mário. Você é casado e sua mulher também é dubladora. Também uma grande dubladora, uma das maiores do Brasil. O nome dela é Mônica... Mônica Rossi. Mônica Rossi. Ela dubla Julia Roberts. Nossa, ela dubla tanta atriz Vem cá, famosa. me mata uma curiosidade. Em cenas de amor, você fala como Travolta, ela como Julia Roberts em casa, não? Não, às vezes eu saber. falo como Ed Murphy. E ela não pede, bota o Travolta aí, não? Eu acho que é melhor o John Travolta. Se bem que ela gosta muito do Ed Murphy. Ela acha o Ed Murphy lindo. Né? Ela acha o Ed Murphy lindo. Então, eu acho que rola isso. Eu digo sempre o seguinte, eu sou um cara privilegiado, né? Porque eu deito com a Julia Roberts e com nossa, tanta gente. Sharon Stone, meu Deus, que fez Ghost. A Demi Moore. Demi Moore. Nossa, então eu sou... É sempre a Mônica que dubla essas vozes. Sempre ela. Sempre ela. Sempre ela. E aí você vê, eu sou um privilegiado. Nossa! Ela dorme com o Ed Murphy e com o John Travolta. E com o Burrinho do Shrek. E com o Burrinho do Shrek. Eu fiz um filme também muito, muito famoso, que foi o Carros. O Carros, uma graça. Inclusive, eu recebi um elogio do presidente da Disney. Uma Olha coisa que maravilhosa. máximo, Um telefonema do presidente da Disney para saber quem tinha dublado, que ele tinha achado simplesmente maravilhoso. Eu dublei o Mate, que é o reboquezinho que fala... meu nome é Mate, de tomate, mas sem o tom. É uma graça esse filme, né? É maravilhoso esse filme. E também foi escolhido como o melhor. Isso é muito bom, né? É sempre muito bom. Eu tô achando uma sempre delícia. muito prazeroso, né? O brasileiro nunca é escolhido, nunca é bom em nada, né? As pessoas dizem que o brasileiro nunca é bom em nada. Eu acho que o brasileiro é bom em tudo que faz. Olha, eu acho que acho o brasileiro maravilhoso. Eu acho que você, com essa coisa de dublagem, você passa uma coisa assim de muita alegria no que você faz. Eu gosto e faço há muitos anos, eu gosto. E principalmente essa coisa do desenho animado deve dar uma coisa assim muito muito gostosa legal. em relação à garotada, Muito né? E olha, a dublagem me deu tudo que eu tenho, entendeu? Tudo. Eu tenho uma situação financeira relativamente boa, não sou milionário, mas tenho uma situação financeira relativamente boa para um ator no Brasil, sabe? Um ator que faz dublagem no Brasil. Tudo que eu tenho, eu devo à dublagem. Tem um amigo meu que diz que tudo que ele deve é a dublagem. Eu não, tudo que eu tenho, eu devo à dublagem. Vem cá, Mário. O que você diria para quem pensa assim, eu acho que eu dou para ser dublador? Primeiro o que a pessoa precisa ator. ter? A primeira coisa que a gente tem que esclarecer sempre é o seguinte, para ser dublador tem que ser ator. Obrigatoriamente tem que ser ator. Ele tem que ter registro profissional de ator. Aí depois fazer um curso. Faz um curso, tem vários cursos de dublagem, tem o curso da Andrea Avancini, que é muito bom, que é a filha do Avancini. E aí tenta, ver se dá mesmo. Porque às vezes eu tenho um amigo que diz assim pra mim, um dia, eu tenho um porteiro do meu prédio, rapaz, ele imita um monte de vozes. Não dá pra eles fazer dublagem? Não, tem que ser ator. Tem que ser ator. Tem que ser Quer dizer, ator. não adianta você fazer muitas vozes. E o dublador, ele não é um imitador.
ele é um criador de vozes. Ele não imita ninguém. Pois é, eu tenho que falar que no intervalo ele estava me contando uma coisinha do Rodrigo Santoro que eu achei interessante. O Rodrigo estava falando em tom com a música americana, com a em música inglês. americana, é verdade. Falando com porque com ele não o tinha cantado do sacado inglês. que ele estava dublando com o cantado do inglês. Você vê como a Só que ele coisa é tava falando detalhista, né? português, ele estava falando português, só que pelo cantado do inglês, porque ele só ouvia em inglês. Ao se ouvir em inglês, porque quando você dubla, você tem um som original, quer dizer, o som em inglês ou em francês, o som original, uma tradução na frente e na tela a imagem. Então você tem exatamente 1 minuto para fazer aquele trecho de 20 segundos, e você marca todo o texto, muda o texto que você tem que fazer, você tem 1 minuto para fazer isso. E vem cá, e aquela coisa da sincronicidade com a boca? Você acaba olhando ou não? Olha, eu acho o seguinte, pela minha prática, eu sempre digo o seguinte, eu estou dublando lá e já estou lendo o outro texto lá na frente. Eu acho que eu dublo assim. Eu acho que eu dublo com um olho no texto e outro olho na tela. Se isso é possível, eu acho que eu faço isso. Porque eu já estou lá na frente. Eu e todos os grandes dubladores. Eles conseguem decorar, você entendeu? É o negócio da memória imediata, né? Você decora aquilo. Se você me perguntar o que eu falei, depois eu não me lembro mais. Mas naquele momento você muito capta rápido. bem. Decoro muito rápido aquilo. Aquilo eu já decorei e já vou na boca direto. Então eu dublo direto na boca. Maravilha. Mas é a coisa de você... Mas também se você me perguntar 5 minutos depois o que eu falei, eu não me lembro mais. E quando tem uma coisa que é uma briga muito grande, ou que a pessoa tem que falar muito, também dá para fazer isso, seguir assim direto? Você consegue? Eu acho que eu consigo. Às vezes me perguntam, fazer dublagem é difícil? Para mim não é. Entendeu? Tem pessoas que a dublagem é impossível. Tem atores que eu dirigi, atores famosos que eu dirigi, que não conseguem se dublar de jeito nenhum. Então o que eu fazia? Não conseguem se dublar. Então o que eu fazia? Eu ia dando toque assim. Eu ia... Batia no ombro. Vai. Entendeu? Era assim. Só não pode falar só, mas eu ia. Tem que dar o E vai. aí, depois a gente conserta no Pro Tools, né? A gente estica sincroniza a boca. Sincroniza no lugar. Porque tem ator que não consegue se dublar. Olha que coisa, hein? Então eu acho que a dublagem, ou ela é fácil ou ela é impossível. Tem que ter talento, como tudo na vida, para fazer bem feito. Também acho. Né? Mário, eu adorei a nossa conversa. Eu também, tá? adorei. Eu vou me despedir de você e de todos os personagens que você dubla. Você vai ficar 1 hora se despedindo. Vou ficar aqui, Shrek, Burrinho, Carros. É muita mas, gente. Enfim, Joe Pesci. Joe Pesci também, que é um figura ótima. Se eu ficar falando quem eu dublo, você vai ficar durante muito tempo aí se despedindo. Mas olha, adorei a nossa conversa. Eu também adorei. Tá? Ótimo, você é muito simpática. Sucesso demais aí, tá bom? Obrigado. Bem, gente, você continua aqui conosco, né? Na sessão de extras, você vai conhecer a acupuntura facial, ficar por dentro das nossas dicas culturais e aprender uma técnica de relaxamento total. E se você quiser falar com a gente, já sabe, basta escrever para wtn@wtn.com.br. E a frase que eu deixo hoje para você é do mestre Confúcio: a humildade é a mais sólida das virtudes. Bem, até a próxima. Beijão, tchau.